Um só, poder eterno, um só, legislador, um só e único juiz quem dá a vida e tem poder de fazer perecer o perverso, o espírito da iniquidade, do dolo da mentira. Estava no meu quarto e a minha esposa assistindo a televisão das questões políticas. Então você escuta as questões que envolvem sempre o chamado Alexandre de Moraes, e nesse particular falavam ali no momento a respeito do dolo de Moraes utilizar, de condenar e ainda continuar com tornozeleira, já por tempo muito largo, como um prisioneiro, a respeito da questão do cidadão que ele dissera que tinha viajado para a América, embora proibido. O grave da questão está no fato de que foi usado a fraude de ter um documento fraudulento, falso, para que fosse incriminado o cidadão. E nessa crime, a prática do crime está nas mãos do Moraes. E com a gravidade de ter envolvimento em corromper autoridades, ou melhor, funcionários americanos, para que dessem o documento fraudulento segundo o seu próprio juízo. Então, as questões de tratar isso isoladamente não funcionam. Não funciona tratar do homem da bomba, nem tratar disso ou daquilo. Tem que trazer todas as mazelas e que ele, de fato, é o mentor, para que essas questões fiquem ligadas e não tratadas por questões separadas. Está se falando do mesmo caráter de quem manipula todas essas questões. Dentro desse quadro, vamos lembrar que volta aquela história da tentativa de golpe. Mas começou a busca desse homem que ainda continuou com a tornozeleira, em que ele fez uso de documento fraudulento, sabendo que é fraudulento porque foi manipulado na América para fazê-lo, é uma evidência de que esse homem não merece nenhuma credibilidade. Nem para a abertura de qualquer questões, já teria que estar plenamente fora das suas funções. Se tornou um câncer dentro do judiciário, um câncer dentro, de fato, do que é a liberdade de um povo dentro de uma nação livre. É gravíssimo. Mas, por incrível que pareça, correm anos, correm meses, correm anos, correm tempos e volta a mesma tônica das mesmas pretensões de procurar matá-lo, que estão atrás dele, querem matar o Lula. Uma invenção a cada momento a seu modo. Mas isso se eu dissesse, querer dizer de que isso corresponde exatamente ao quê? Não pode estar ligado só à pretensão de um caráter criminoso, mas está na pretensão de compreender também, somado a ele, uma deficiência que não consegue ter, de fato, domínio de um juízo que seja aceitável. E não consigo também compreender, este velho, como é que pode policiais da Polícia Federal, claro, por ele indicados, que sigam esta mesma linha do crime. Também não dá para compreender por quê, como quando ocorreu o tal vazamento que a Folha declarou, que o Moraes determinava organizar aquilo que queria para condenar aquele alvo que ele buscava. Isso foi expresso pelo seu auxiliar e também manifestou dos temores para com Moraes a partir de então entenderam que ele foi o responsável pelo vazamento. Mas tudo isso está aí, é a mesma fala. Como pode agora compreender o tal golpe que ele disse? A cada momento ele está num golpe sujo. Vou dizer que o golpe é bonitinho? E como vamos negar agora essa participação criminosa do presidente do Senado? Ou do Lula como presidente? Ou do Dino, que antes fora
ministro da Justiça, e hoje Lewandowski no mesmo tempo. Veja. E essas questões dá a impressão que ocorreu ontem, o homem da bomba. Muitos casos já ocorreram, mas a questão dessa história, dessas figuras que envolvem todo esse crime praticado, procedem desde antes da morte do Celso Danello, ou seja, há 40 anos. Não é uma questão que foi ontem. Agora eu pergunto, que tema de golpe é esse que querem inventar novamente? Por 40 estão golpeando a própria nação. Mas o que falta? Aí daqui a pouco vem um cidadão, como aquele que é desprezível. Antes eu acompanhava a fala dele, quando ele, época da saída da Dilma por impeachment, era um defensor, como depois iniciou como defensor do Lava Jato. Como é o nome dele? Que ele tem óculos, todo bonitinho e todo jeitoso. Mas é um cara que vende a própria proposição de juízo. É um mercenário vil. Não vou dar o nome, você sabe de quem falo. E assim outros tantos. É incompreensível, não? Nós estamos vivendo um mundo de loucura plena. Mas como viver num mundo assim? Que temos que concordar com tais incríveis crimes praticados contra o inocente. Quando eu digo inocente, estou dizendo aqueles fora da política. Apenas estão sendo, de fato, sendo constrangidos a cada momento. Como no caso daquelas pessoas que foram envolvidas nos 8 de janeiro. Os verdadeiros criminosos chamados para participar do tal crime e ser dito que esse crime foram aqueles inocentes que o praticaram, são soltos. Ou esperarão que, de fato, agora ir a fundo a morte do homem chamado que deram o título Homem da Bomba, e vão ter uma resposta? Não vão ter. Assim como não tiveram do Adélio, não tiveram do Celso Daniel. Não terão. Porque é a mesma equipe de criminosos que continua num crime organizado, que agora pressupõe ter o domínio pleno do Estado. O que lhes falta? É dizer que agora as polícias dos estados, que é sujeita a cada governador de cada estado, se tornem centralizados em Brasília. Imagine, tal procedimento, também com o domínio da polícia de muitos corruptos, Polícia Federal, corrompidos para atender essa organização criminosa. Esses são os fatos. Por que persistem? Porque o exército tem mais força, antes que façam tal história da centralização de toda a polícia, que tem um contingente que se contrapõe ao exército. Antes que façam. Vamos jamais, desde 2018, a mesma coisa. Não há solução quando se denota que o crime está na mão dessas tais autoridades da fraude, usurpadas, baseadas que estão autoridades instituídas. Eles foram instituídas do próprio caráter do ladrão. O conceito de eleição está baseado nesta palavra. É uma palavra em caráter universal. O verdadeiro eleito é eleito verdadeiramente porque ele é justo. Ele realiza, ele dá o testemunho da prática da sua justiça. Esse é o eleito. Por isso que vai dizer o São Paulo, que nós somos eleitos em Cristo. Ou seja, se buscarmos realizar, alcançar o domínio do Espírito de Cristo, nós seremos eleitos. Porque o mesmo Espírito não tem como recriminá-lo. Esse é o conceito, tira o conceito. Esse é a declaração universal do que é eleição. Aí dirá, nós
Seremos eleitos e somos eleitos somente no Espírito de Cristo. A perfeita justiça. Agora, no crime, não. No crime, não. O crime é o mistério da iniquidade. O mistério da iniquidade, ele opera através do dolo da mentira. Envolve todos. E cada um que é envolvido pelo brilho de alguma pedra ofertada, de algum suborno, não tem como sair dali. Se quer falar de organização criminosa, de uma máfia radical e extremada de grande extensão dentro de um país, é a mesma figura. Não tem que inventar mais nada. Mas não existe nada disso fora do homem fraudulento. Ele é corrupto. Mas, afigão, como é que ainda pode se dar pretensão de acolher ideia de golpe quando parte dos mesmos sujeitos? É simples. Então, retorno. Sem ação efetiva dos generais, para que compreendam que se há um general contra, vai ter que ter a contrapartida de o general contra saber que é maioria e mais poder de fogo aqueles que de fato já estão determinados a reorganizar a nação. Não tem outro lugar. Não adianta as palavras de Eduardo, ou do Flávio, ou daquele, ou do Gayer, não adianta nada. Não tem poder. Fica só na fantasia. Os que estão lá sustentando o Pacheco, sustentando o dolo, eles têm grandes vantagens que lhe foram ofertadas, porque não vão buscar o que eles conseguiram fazer através da sua posição de senadores. Eles saberão. Razão por que eles estão defendendo. E também, na hora que o fizeram, eles se envolveram. Então, eu escrevi uma palavra simples, como diz o ladrão solto. Se ocorrer isso comigo ou com um filho meu, eu levo todos comigo. Pronto. Então, eu pergunto, quem está fora desse domínio, já que se envolveu num rolo tão complicado, que agora interpretam-se a si mesmos, e desde que sustente agora o dolo com mais crime que vão somando, vão ficar num lugar privilegiado? Ficamos por aqui. Não há como fazer diálogo com a loucura, diálogo com o insano. Como diz o apóstolo Paulo, que acordo, que aliança poderia haver entre o criminoso, o assassino, o espírito do iníquo e Cristo? Nenhum. Mas o justo é a lei em verdade. É o justo juízo, o altíssimo juízo do eterno Deus, Criador dos céus e da terra. Se me ofertou a vida, eu acolho. Mas, com a voz para compreender que não há lugar para o criminoso, não há lugar para o assassino. É a mesma figura, do mesmo espírito. Não há lugar para legislador em causa própria, por suborno, totalmente na corrupção, pretenderem defender qualquer causa, porque defenderão no crime. Essa é a imagem de Brasília, de todos os seus pretensos Congresso e, de maneira muito particular, do extrema, baixa juízo da Corte de Brasília, que quer se acolher para a autoridade sobre aquele que é a autoridade suprema. Ficamos por aqui. É uma questão apenas de juízo. Se ainda há juízo em alguém para ouvir o que o velho está aqui dizendo. Aí poderão dizer, você está fazendo isso contra o fulano? Não. As palavras que declaramos, que é a palavra em caráter eterno, ela condena desde o primeiro homem, na figura de Caim ao matar Abel.
sem exceção. Se querem dar os nomes, aqueles que os próprios nomes têm, manifestam na sua iniquidade. Não é porque inventaram fora o golpe, das quais o iníquo vai dizer do golpe. Ele é o golpista contínuo. É o golpe contínuo contra o justo. É o golpe contínuo contra a verdade. É o golpe contínuo contra qualquer valor que o homem possa colocar como valor real e se sente realizado. Ficamos. Mas que os homens considerem. Podemos colocar outros temas diversos para acolher o golpe. A cada momento, novos golpes. E de longe, 40 anos. De Moraes, Dirceu, Daniel, 2002. Logo após, nomeação de tais homens. Logo após, figuras vão para o lado político. Logo após, não pode eleger porque ele é político. Ah, não, deixei de ser. Eu não tenho mais partido. Ah, depois, ele vai dizer que não, eu não advoguei de maneira legal. Porque eu já estava fora, mas tinha um escritório. Ficamos por aqui.